Depois do caso do cão-orelha, que morreu depois de ser agredido por adolescentes no litoral de Santa Catarina, começaram a aparecer pelo país vários episódios semelhantes de violência, então, contra animais de rua. No Paraná, o cachorro comunitário Abacate foi morto após levar um tiro em Toledo, a cidade de Toledo. Já em Campo Bom, no Rio Grande do Sul, um policial militar atirou em um cão após pisar em uma das patas do animal, que foi socorrido e agora segue internado. Os 3 casos na região sul do país ligam o alerta para os maus tratos contra animais, que é crime no Brasil, sujeito a apenas de 2 a 5 anos de detenção, além de multa. No caso do cão-orelha, como os responsáveis são menores de idade, eles ficam sujeitos às medidas socioeducativas previstas, então, no Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente viu algumas imagens agora, enquanto eu falava, então, de protestos das pessoas pedindo a justiça pelos animais, pelos cãezinhos mortos, então, nesses casos que chocaram o país. Aí a foto do cachorro-orelha. Quero começar esse assunto com a Márcia para a gente falar um pouco do que prevê a Constituição, da lei, né, Márcia? É suficiente uma pena como essa? Não assusta, parece? Então, vamos lá, né? A questão dos maus tratos animais tem tido, né, ultimamente, uma atenção especial, o que nos assusta, né? Porque é bom para o país, mas nos assusta a necessidade dessa atenção especial, porque também temos que considerar para que caminho está indo os jovens ou a nossa própria sociedade em relação, né, a esses seres que são sencientes, né, sentem efetivamente, né, e que merecem, né, a total consideração. Falando-se, inclusive, não se pode atribuir a eles uma dignidade em termos humana, porque são não humanos, mas tem a dignidade animal a ser defendida. Em termos constitucionais, nós temos o artigo 225, né, que inclusive traz a tratativa, e temos as legislações infraconstitucionais, a lei sanção, que saiu recentemente, em razão também de maus tratos. Então, é algo que trago, que gostaria até de compartilhar com todas aqui que me ladeiam neste sentido, de que para onde estamos caminhando, né? Essa falta de empatia, e lembrando que temos vários avanços, e tivemos aqui, acho que vamos puxar um pouco aqui para o nosso estado de São Paulo, que nós temos aqui como um exemplo a DEPA, que é a Delegacia Eletrônica de Proteção Animal, que foi instituída no nosso estado e que aceita, inclusive, as denúncias de maus tratos e agressões anonimamente, ou até o número 153, né, confirmem, mas a Delegacia de Proteção Animal está aí para apuração e a disponibilidade de toda a população. Então, denunciem, porque eles não têm voz e eles precisam de nós. Inclusive, soube agora que a Cíntia faz parte da Comissão de Direitos aos Animais da OAB. Cíntia, toda vez que eu venho aqui, descubro uma nova etapa do currículo dela. E queria, então, um comentário claro da Cíntia. Aproveitando, o editor-chefe falava que a lei ficou mais forte em 2020, depois do caso Sansão, né? Um cãozinho que teve as 4 patas cortadas. Sim, eu faço parte da Comissão de Proteção de Direitos dos Animais. É claro que não falo aqui em nome da comissão, né? Mas com a minha opinião. Mas, primeiro, uma correção, Bia, que a lei em 2020, a lei Sanção, ela mudou essa pena para 2 a 5 anos de reclusão e não detenção. Tá. Então, que é mais severo, né? E, além de tudo, a lei ainda coloca multa e coloca a proibição de guarda de novos animais. Então, a gente tem, realmente, houve aqui digamos assim, um agravamento da lei, mas é curioso a gente pensar que a lei ela só agravou a pena para cães e gatos. Então, a gente teve recentemente coisas assim muito cruéis envolvendo cavalos, por exemplo. Então, cavalos não estão aqui, lógico, eles estão protegidos, mas não com a lei Sanção não os atinge. Então, a gente tem no Brasil, por exemplo, nós temos estados brasileiros que têm lei de proteção, tem Código Estadual de Proteção Animal, e que trazem, assim, uma legislação avançadíssima. Não é o caso de São Paulo, embora a gente tenha aqui recentemente comemorar a promulgação de algumas leis, como a proibição de manter cachorros e gatos também acorrentados, né? Vem vindo aí outras normas no sentido de que não pode deixar sozinho por longos períodos. Em alguns estados a gente tem também. Nós temos outras leis de proteção, inclusive
inclusive, que proíbem circos com a exploração de animais. A lei, ela existe? Ela é suficiente? Não. Mas o que é que acontece indo na direção do que a minha amiga Márcia disse aqui? O que falta é que haja denúncia. Porque muitas vezes as pessoas veem, o vizinho deixa ali o bicho, não dá comida, mas o que eu posso fazer? É do cachorro do vizinho, não vou fazer nada. Ou ver alguém fazendo uma maldade com algum animal na rua e não se preocupa. Quando a gente começa a denunciar, e o que aconteceu agora com Orelha, essa comoção internacional, inclusive, por mais que nos doa a todos, porque a crueldade foi horrível, né? E a gente vai poupar aqui o nosso telespectador de descrever isso, mas qualquer um pode procurar saber. O que mata é saber que ele não é o único, como a gente trouxe aqui vários casos, e eu tenho certeza, lamentavelmente, que enquanto nós estamos falando, outros tantos animais estão perecendo da mesma forma ou de formas ainda mais cruéis. O debate é importante e eu penso que o cão-orelha vai trazer de importante para nós vai ser essa visibilidade em prol dos direitos dos animais. A Jaqueline também queria falar. Já queria também aproveitar para te perguntar, Jaque, como é que fica a situação dos adolescentes? Seus pais respondem, para a gente explicar mesmo para a nossa audiência. Sim. Não, vamos explicar sim. Os adolescentes, nós temos uma legislação que chama legislação para voltada aos adolescentes do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que, como eles são menores de 18 anos, eles não vão sofrer um procedimento criminal, uma ação criminal. O que eles vão responder é o quê? Por um ato infracional de maus tratos. Eles terão algumas medidas que pode chegar ao extremo de internação, que eu não acredito, por quê? Porque esse tipo de crime não está ladeado à internação, que seria a medida mais grave para eles, mas eu aposto numa liberdade assistida, que é um pouquinho menor. Os pais, quando eles estão respondendo esse procedimento socioeducativo, os pais também são chamados, Bia, numa entrevista no Ministério Público. Não que eles terão uma responsabilidade, mas eles também são o quê? Eles são mostrados e chamados à responsabilidade em termos de educação. E uma coisa, só voltando um pouquinho, que a Márcia falou, o que nós estamos entendendo dos nossos jovens, né? Outro dia minha filha me falou, eu nem sabia, que existe um jogo eu vi isso. Eles ficam jogando quem filma maltratando mais filhotes. Eu vi. Sim, é horrível. Uma coisa horrorosa. Horrível. Eu falei assim, Gisela, para de falar quando eu quero. Ela falou, não, mãe, mas existe. Eu não quero saber, uma coisa horrorosa. Eles filmam, pisando filhotes, um negócio medonho. Que absurdo. Ou seja, onde estão os pais? Onde estão os pais? Porque essas crianças, esses adolescentes serão punidos? Os pais estão sendo punidos de forma indireta? Estão. Mas onde estão os pais? Então, essas leis que nós temos, que a Cíntia falou muito bem, elas também podem abranger o quê? O responsável por trás dessa pessoa. Porque aquele cão que está dentro da casa, sendo maltratado, ele tem o quê? Ele tem um adulto perto. Então, minimamente pela omissão, ele tem que responder. Então, esses exemplos são terríveis, são horrorosos, mas serve o quê? Para todo mundo despertar e não deixar acontecer. Eu acrescentaria aqui a ponderação da questão da política pública estatal associada, né, a efetivamente deixar mais rígida a punição. Ok, sem dúvida alguma, são iniciativas excelentes, necessárias, mas não podem ser únicas. As políticas públicas têm que ser vistas em termos de ações coletivas. Elas têm que ser vistas de uma forma mais genérica, em termos também de prevenção e não somente pós-fato ocorrido, o que podemos fazer. Então, o que temos visto, diante de todo o noticiário e de toda essa repercussão, é que a questão educacional, né, é muito importante em termos de prevenção. Então, a política pública ela também tem que ser preventiva, ela não tem que vir somente para reprimir fatos já ocorridos, lamentáveis, indescritíveis, mas a política pública também tem que ser direcionada a longo prazo
e em termos educacionais, de trazer a consciência a esses nossos jovens em formação, crianças e jovens em desenvolvimento e informação, com tendo uma visão um pouco diferenciada de tudo que está sendo levado. Imagina jogos nesse sentido. Isso é horroroso. Isso na realidade é um desvirtuamento, é algo que é extremamente preocupante. Então cabe aí também, em termos de políticas públicas educacionais, cuidar da prevenção, né, e de todas essas questões, né? Isso é muito, muito importante. Lembrando que até Leonardo Sec, que fala muito bem, né, de políticas públicas, há que se ter uma continuidade. Ninguém gosta de pensar em educação porque é a longo prazo. Eu sou uma defensora aqui da educação, né, como um todo. E, enfim, a longo prazo, temos que pensar em políticas públicas nesse sentido e começar já, imediatamente, porque a colheita será futura, mas ela virá.